noite, mas também o coral, pode se iniciar a ser um coral, como seja hoje, né? Mas é um grupo de vozes femininas que vamos louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito nessa igreja, né? É um hino bem conhecido, né? Uma letra um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo de louvar o nosso Deus. E o cântico é segurança.
Obrigado por tudo, Senhor, pelos dízimos, ofertas que foram depositadas nessa noite no lugar oficioso. Nessas ofertas que digo, Senhor, seja multiplicado pelas tuas mãos, Pai, para que haja mantimento da tua igreja, para o estacionamento, Senhor, do teu evangelho aqui na cidade nova, Pai, em cada lar, Senhor, em cada outra igreja, Senhor, que for anunciada através da evangelização, Pai. Abençoa, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela venha quebrar todo o impedimento de cada lar aqui na cidade nova, para que a tua glória seja resplandecida aqui nesse lugar. Abençoa poderosamente, Senhor, a liderança da igreja. Derrama toda, Senhor, unção, a paz, a alegria na vida dele. Pastor Alan, Senhor, líder dessa igreja, os pastores Cristino, cada pastor, Senhor, quanto que vai levar a mensagem nessa noite. Então, venha usar ele, Senhor, conforme a tua vontade nessa noite, pela sabedoria e discernimento da tua palavra, Senhor, para que a tua igreja saia daqui, Senhor, jubilada nessa noite. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje e para sempre. Amém e amém. Deus assentar, meus amados irmãos, motivo de muita alegria poder, nesta noite, compartilhar deste público com o reverendo Ronald, que recebeu o convite e aceitou de poder estar conosco aqui, estará se apresentando e muita alegria recebê-lo, e Deus possa abençoar a sua vida e possa vir usar poderosamente nesta noite. Estão me vendo aí, né? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós nesta noite. Amém. Uma noite especial que Deus fez para que todos nós pudéssemos estar aqui, para juntos estarmos regozijando no Senhor. Além de tudo isso, é uma noite festiva. A igreja está aqui agradecendo ao Senhor pelos poderosos feitos que Ele tem realizado sobre o seu povo, a alegria que Ele tem concedido aos nossos corações e as misericórdias que Ele tem estendido sobre as nossas vidas. Tudo isso é motivo para estarmos aqui. O fato de você estar aqui hoje cumpre um propósito de Deus. Talvez você diga assim: eu estou aqui hoje porque alguém me convidou, ou porque eu sempre domingo vou para a igreja. Não, você está aqui cumprindo um propósito de Deus. E se você está aqui é porque Deus tem algo para falar ao teu coração. Então, abra o seu coração, torne o seu coração feito a terra boa, que está pronta para receber a boa semente da palavra do Senhor. E recebendo essa palavra, cultive para que ela germine, cresça e frutifique a 30, a 60 e a 100. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. E acompanhe a leitura que farei a partir do verso 1. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pialote e Ebenidó no mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-os os egípcios
touros, os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje nos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis aqui. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Vamos lá. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido de fato esse Deus bondoso, que tem estendido a tua mão protetora sobre o teu povo e tem nos dado graça, Senhor. Ó Deus bendito, é confiando na tua misericórdia, Senhor, que agora, com a tua palavra aberta diante de nós, clamamos a ti, Senhor, para que o teu próprio Espírito esteja nos instruindo, esteja falando ao nosso coração. Não queremos, ó Deus, ser instruídos por homens, por achismos humanos, mas que o teu próprio Espírito, Senhor, fale profundamente ao coração da tua igreja nesta noite. Repreende toda a ação de Satanás, ó Deus, que busca nos roubar a atenção, nos dificultar o entendimento da tua palavra, Senhor. É a oração que fazemos, por bendito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja nos dias de hoje, ela é comparada com o povo de Israel na saída do Egito. Israel foi libertado por Deus da escravidão do Egito e teve que atravessar todo um deserto para chegar à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. A igreja nos dias de hoje, ela também foi libertada da escravidão do pecado e caminha rumo à terra prometida, a Jerusalém celestial. Mas antes de chegarmos à terra prometida, a Jerusalém celestial, nós estamos passando pelo deserto da nossa vida. Nós estamos passando por uma aridez deste mundo. E como em um deserto, nós não podemos de forma alguma perder o foco sobre quem somos e sobre qual é o nosso objetivo nessa caminhada, nessa vida, sob pena de sucumbir. Então, se nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, tirarmos os olhos de onde nós devemos ter nos focado, certamente nós nos atrapalharemos deste mundo, na caminhada deste mundo. Nós seremos envergonhados deste mundo, nós tropeçaremos neste mundo. E tendo posto a mão no arado, nós não podemos de forma alguma olhar para trás. Como igreja do Senhor, nós só temos a frente para olhar. Nós só temos um caminho que nos leva a Deus. Nós só temos um caminho que nos leva adiante, nunca para trás. E hoje nós estamos comemorando como igreja um ano de igreja reorganizada. Nós temos muitos motivos para dar graças ao Senhor, mas nós temos que olhar para frente. Nós temos agora e hoje, mais do que nunca, olhar para frente o que Deus tem posto diante de nós. A saída do povo de Israel do cativeiro egípcio não foi uma coisa tão simples como muitas vezes nós lemos nas Escrituras, e talvez você não se perceba a complexidade de como se deu aquela saída. A saída do povo de Israel daquele cativeiro exigiu um planejamento estratégico,
um planejamento extraordinário, onde Deus estava indo adiante do povo. E nesse evento nós podemos encontrar aqui pelo menos 4 princípios que nós podemos aplicar ao desenvolvimento da igreja e dos seus ministérios aqui na Cidade Nova. No dia de hoje completa um ano de reorganização. E um primeiro princípio que nós devemos aplicar à nossa vida é de que retroceder na dependência de Deus não é covardia, pessoal. Não é humilhação. O verso 2 diz assim mesmo: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote. Piairote era uma praia. Entre Migdol era uma torre de vigia, e o mar. Diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon era a estátua de um Deus tido como o Senhor do Norte. E em frente dele os acampareis junto ao mar. Retroceder, nós precisamos compreender como tem um significado de humilhar o coração na presença do Senhor. Talvez você não se dê conta do que significava esse chamamento de Deus a Moisés, dizendo assim mesmo: toma o povo e retrocede. Essa construção da liderança de Moisés não foi tão simples assim. O povo duvidava de Moisés. O povo reclamava de Moisés. O povo, em alguma medida, desconfiava da liderança de Moisés. Será que ele vai ter condições de estar nos liderando? Então, além de toda essa desconfiança, o povo era um povo que resmungava. Era um povo que reclamava, era um povo que estava sempre insatisfeito. Na menor dificuldade, durante essa caminhada, o povo estava sempre questionando Moisés: por que nos tiraste da terra do Egito? Lá nós éramos escravos e sabíamos exatamente o que experimentávamos lá. Então, por que tu nos trazes para cá, para morrermos aqui? Por um acaso lá não tinha sepultura suficiente para nós? Então, era um povo que duvidava da liderança de Moisés. Moisés, então, sai do Egito com esse povo e segue avançando, saindo das terras do Egito. E avança. E chega, então, o momento que Deus diz: Moisés, pega o povo e retrocede. Retrocede até Piairote. Retrocede e fica lá de frente de Baal-Zefon. Isso para Moisés seria uma coisa terrível, porque ele chegaria para o povo e diria assim mesmo: povo, vamos retroceder. O povo diria assim: Moisés, tu não sabes para onde está nos levando? Moisés, tu não estás sabendo nos conduzir? Então, quando Deus pede isso para Moisés, ele está demandando de Moisés uma atitude. Moisés, tu queres te humilhar diante de mim ou diante do povo? Tu queres que o povo te exalte? Tu te exaltando diante de mim? Então, Moisés, tu precisas tomar uma decisão agora. Ou tu me obedeces, te humilha diante de mim, ou então eu não estarei contigo. E então Moisés fica naquela encruzilhada. E então ele vai para o povo e diz: vamos retroceder para Piairote. Como quem diz assim mesmo, nós vamos seguir. E ele então, é como se ele estivesse disposto a sacrificar a própria liderança para agradar ao Senhor. E percebam que esse é um momento decisivo para que Deus continue abençoando e conduzindo Moisés e assim também o povo. Então, retroceder na dependência do Senhor, meus irmãos, isso não é covardia. Moisés teve que ter muita coragem diante do povo para retroceder conforme o que Deus havia dito a ele. Na nossa vida, muitas questões que poderiam nos trazer grandes perdas. Perda na nossa honra, perda da nossa dignidade, no nosso orgulho, mas que precisam ser feitas. E quando essas questões elas são feitas
na dependência do Senhor, apenas para agradar ao Senhor, Deus nos abençoa. Então aquilo que poderia ser uma grande humilhação, Deus vai e nos abençoa. Por quê? Porque nós tivemos coragem de humilhar o nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso. E em obediência, seguir os seus mandamentos. Deus tem dado muitos mandamentos para a igreja. E talvez Ele tenha te dado um mandamento de retroceder. No sentido de, vai, pede perdão. Vai, faz tal coisa, que o teu orgulho muitas vezes te prende, te congela. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós estamos servindo a quem? E nós queremos agradar a quem? A homens ou ao nosso Deus? Então, retroceder na dependência do Senhor não é covardia. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. A palavra do Senhor nos ensina dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso humilhar o meu coração, no sentido de dizer: Senhor, não a minha vontade, mas que a Tua vontade se estabeleça na minha vida, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Isso é humilhar o coração, meus irmãos. E quando nós humilhamos o nosso coração diante do Senhor, Ele então dá aquilo que todos nós queremos: ser exaltado diante dos homens. Deus exalta o humilde, Deus exalta aquele que se humilha diante dele em obediência, mas Ele abate aquele que se ensoberbece ou se exalta em desobediência diante dele. Então esse é um primeiro princípio que nós como igreja precisamos ter diante de nós: retroceder, humilhar o nosso coração diante do Senhor. Isso não é covardia, pelo contrário, isso demanda de nós muita coragem. Coragem para enfrentar o mundo, coragem para dizer para o mundo o que de fato te importa, que é agradar o Senhor. O segundo princípio é confiar naquilo que Deus pode fazer no dia de hoje. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O verso 13 fala assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. E confiar, meus irmãos, é dizer a si mesmo: eu não tenho força, eu não consigo, mas eu tenho um Deus para isso. Confiar no Senhor é você ser capaz de colocar diante do Senhor, diante daquele que pode fazer o impossível acontecer na tua vida, e com confiança se entregar a Ele. Confiar é dizer: eu tenho um Deus para isso. É certo que essa igreja em muitos momentos clamou ao Senhor, confiando, dizendo: para isso nós temos um Deus. E nós precisamos continuar confiando nesse Deus, olhando para frente, sabendo que muitas coisas Ele ainda há de fazer por nós, nos abençoando como igreja do Senhor, como seu povo. O Salmo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Em quem você confia? Essa é uma pergunta que você precisa responder com toda a honestidade. Em quem você tem depositado a sua confiança? Aonde estão ancorados os fundamentos da igreja da Cidade Nova? A fé, meus irmãos, traz a remove as boas obras. Se confiamos no Senhor, nós também praticamos boas obras. E as boas obras é tudo aquilo que agrada ao Senhor. E para a igreja, Deus tem dado à igreja uma missão: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, discipular pessoas, ide, portanto, e pregai o Evangelho. Então, como uma igreja pode demonstrar na prática que ela confia no Senhor? Pregando o Evangelho, pregando
pregando o Evangelho em todo o tempo, quer seja oportuno, quer não. E quando eu falo igreja, meu irmão, não fique achando aqui que são essas quatro paredes. Nós estamos falando de mim e você, de assumirmos a missão que Deus nos dá. Nós não podemos virar as costas ou olhar para trás. Nós não podemos trazer temor ao coração ou desconfiança, mas confiando no Senhor, pregar o Evangelho. E Deus tem dado uma missão. Claro, nós temos pessoas que têm recebido uma missão especial, um chamado para pregar o Evangelho junto aos índios, junto aos ribeirinhos, junto aos muçulmanos, um chamado especial. Mas cada um de nós tem recebido um chamado específico. Quem você acha que Deus chamou para pregar a sua palavra à sua família? Os seus vizinhos? O seu pastor? Quem você acha que Deus chamou para pregar a palavra ao seu vizinho, ao seu amigo? Você. Todos nós temos recebido uma missão do Senhor. Como Charles Spurgeon fala, o cristão que não faz missão é um impostor. É um impostor. E nós precisamos então, com confiança no Senhor, materializar a nossa fé, pregando o Evangelho, crendo que Deus tem poder para manifestar o seu Espírito na vida de pessoas que ainda não conhecem. O resultado da obra fica com Deus. E aqui está uma grande paz trazida a nós que somos reformados. As pessoas não dependem da minha forma de pregar. As pessoas não dependem da minha oratória. As pessoas não dependem do meu conhecimento teológico. É o Espírito Santo de Deus que opera na vida das pessoas, que aplica o Evangelho de Cristo na vida das pessoas. Eu só preciso ser obediente em pregar o Evangelho de Cristo. Então, no dia de hoje, que estamos aqui comemorando um ano de igreja reorganizada, aqui está um desafio posto diante de nós, com confiança no Senhor, naquilo que Ele há de fazer, que Ele pode fazer, continuar pregando o Evangelho na cidade nova. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem confiar no Senhor, é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não produziremos obras que agradem o coração do Senhor. Um terceiro princípio que precisamos ter diante de nós, se queremos de fato ter uma estratégia de avanço da igreja, durante todo esse período que estamos atravessando o deserto deste mundo, esperando um dia em que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, é de que chegou uma hora de sairmos da inércia do machado. O verso 15 fala assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, imagina só, Moisés, ele está com aquele povo resmungando, um povo reclamando, um povo incrédulo. Ele tem um exército do faraó e tem o mar diante dele. E Deus diz assim mesmo: Moisés, vai e marcha. Moisés, então, com confiança, ele se empodera dessa palavra de fé, e ele então, na confiança de Deus, em Deus, ele segue rumo ao mar, para fazê-lo então abrir, para que o povo ele siga a pés enxutos atravessando aquele mar. Então, o que é marchar, meus irmãos? Quando Deus diz assim para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que significa marchar? Marchar, meus irmãos, é ter atitude de mudança, decisão para agir, para fazer
Deus manda fazer. Nós precisamos, como igreja, meus irmãos, marchar. Nós já conhecemos esse Deus. Nós conhecemos a manifestação do poder de Deus. Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que tem autoridade sobre tudo e todos. Nós já temos aprendido sobre isso. E o que Deus fala para nós hoje é: por que vocês ainda continuam clamando? Senhor, me dá força para isso. Senhor, me dá capacidade para isso. Senhor, me conduz nesse caminho. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos. A palavra do Senhor para mim e para você é: por que vocês ainda continuam clamando? Marchem! Vocês não me conhecem. Vocês não conhecem a manifestação do meu poder. Então, o que Deus demanda de nós, assim como demandou do povo de Israel naquele momento, é: vocês precisam agora seguir. Já oraram pedindo para Deus? Agora vocês sigam, vocês marchem adiante, crendo que vocês já receberam do Senhor, crendo que Deus está de fato no comando, que Deus está no controle, que o que Deus tem para nós é bênção, porque o nosso Deus é bom o tempo todo. O que é que Deus tem te chamado para fazer, meu irmão, minha irmã? Então entenda que a nossa oração, ela precisa existir. Mas eu não posso achar que as coisas vão acontecer na minha vida por osmose. Eu oro e fico com meus braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer. Não é assim. Nós oramos e marchamos como se já tivéssemos recebido aquilo. Isso é fé. Senhor, purifica o meu coração para que eu me liberte da pornografia. Eu tenho que orar ao Senhor e eu tenho que marchar, crendo que Deus já me libertou disso. Não praticando mais, não buscando mais isso. E isso se aplica, meus irmãos, a tudo na nossa vida. Nós precisamos parar de ficar com os braços cruzados, de ficar estagnados. Já oramos, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então o que nos cabe agora é marchar, cumprindo a missão que Deus tem nos dado. Marchar é ter atitude de mudança, é ter uma decisão na direção do Senhor e naquilo que Ele tem nos demandado. É estar diante do que precisa ser feito e fazer, mesmo que represente algum custo pessoal. Eu tenho falado isso na igreja, principalmente para os homens. Um homem que desenvolve a sua masculinidade cristã, ele faz o que precisa ser feito. Não importa o quanto isso lhe custe, ele faz o que precisa ser feito. O menino faz aquilo que ele gosta, aquilo que dá prazer. Então nós precisamos nos posicionar como homens cristãos, como liderança cristã, e fazer o que precisa ser feito. E isso começa dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos e como eu trato a minha esposa. E então isso tudo é refletido para a igreja. E na igreja, então, a igreja é abençoada com a vida de irmãos que fazem o que precisa ser feito, que marcham, que estão sempre indo adiante daquilo que Deus colocou para ser feito. Em Atos capítulo 9, o verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, como nós queremos crescer? Nós precisamos marchar.
marchar. Nós precisamos avançar. Nós não podemos cruzar os braços e ficar contemplando as coisas que Deus já nos deu. Muitas igrejas sucumbem porque experimentam momentos gloriosos e cruzam os braços contemplando o passado, contemplando aquilo que já receberam e nem se percebem que Satanás já está armando ciladas. Satanás já está operando, Satanás já está agindo. Meus irmãos, enquanto nós dormimos, Satanás já está armando as suas ciladas para o outro dia. Então nós precisamos saber quem somos. Nós somos povo de Deus, que confiamos no Senhor. E no poder do Espírito Santo de Deus, nós marchamos para frente, pregando a palavra. E Deus então vai abençoando. Deus vai abençoando. E como ele vê que essa é uma igreja obediente, uma igreja que marcha para frente, ele vai abençoando cada vez mais, mandando as suas ovelhas para cá, para que elas sejam cuidadas aqui, para que elas sejam instruídas aqui, para que elas sejam edificadas e animadas a continuar avançando também. Um quarto princípio e último: quando obedecemos Deus, o próprio Deus luta. Olha o verso 16 nos ensina. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, em toda a Escritura, a nossa relação com Deus se dá nessa forma. Se, então, é sempre assim. Se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei. Se o meu povo me obedecer, então eu serei com ele. Deus honra a quem o honra, meus irmãos. Porque Deus é fiel à sua palavra. Por que algumas igrejas crescem de uma forma assustadora? Porque muitas vezes a palavra pregada não demanda uma mudança de comportamento, não demanda uma mudança interior. Então é muito melhor eu tratar as minhas questões de uma forma exterior do que interior. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de adultério, eu vou então numa igreja e lá vão expulsar o demônio do adultério, o demônio da infidelidade. Não é muito legal para mim? A culpa é do demônio. Eu não me preocupo em ter que transformar o meu coração e buscar uma vida de santidade. Eu não me preocupo com isso. Então, nós percebemos crentes que estão convivendo com o pecado e estão sendo tratados dessa forma, exteriormente. Então, isso é muito gostoso, isso é muito bom. Por quê? Porque mudança interna demanda trabalho, demanda energia. Você abrir mão de coisas que você deseja, isso é algo que te sacrifica. Mas o próprio Senhor Jesus disse: você quer me seguir? Então tome a sua cruz e então me siga. Negue-se a si mesmo e então me siga. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Deus honra a quem o honra. Se você quer ver a sua família sendo abençoada, você precisa, com a sua família, glorificar ao Senhor. E certamente Deus estará abençoando a sua família. Se essa igreja quer ser uma igreja abençoada por Deus, precisa glorificar o Senhor e, em obediência, cumprir a missão que Deus tem dado, os mandamentos que Deus tem ordenado. Romanos capítulo 8, o verso 31 e 39, dizem assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas graciosamente? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse era o momento da igreja dizendo aleluia, glória a Deus. Porque é algo que é a base de toda a nossa adoração, é a fundamentação da nossa adoração. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus que nos selou com o seu próprio Espírito, e por isso nós podemos ter confiança, e por isso nós podemos avançar contra as portas do inferno. É por isso que a igreja, ela precisa ser destemida, não é por um poder que ela tem em si mesma, mas porque o dono da igreja, que é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós, com confiança, podemos avançar contra as portas do inferno, meus irmãos, pregando o Evangelho de Cristo em todo o tempo, sendo oportuno ou não. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que nós precisamos ajustar o curso da nossa vida na dependência do Senhor. Eu não sei o que está a tua vida. Eu não sei a quanto anda a tua vida. Eu não sei o que precisa ser feito na tua vida para que ela esteja agradando ao Senhor. Eu só tenho uma coisa para te dizer: você precisa ajustar o rumo da tua vida para que o Senhor se agrade nela. Você não tem outra alternativa se você de fato quer ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. Você não tem outra alternativa. Não adianta caminhar no saudoso, não adianta você beber aquela água benzida em cima da televisão, não adianta você criar nenhum tipo de artifício, não existe atalho. Ou você busca comunhão com Deus, ou você ajusta a sua vida para agradar a Deus, ou a sua vida vai continuar sendo uma vida sem a manifestação do poder do Evangelho de Cristo. A diferença entre a tua vida e uma pessoa lá de fora do mundo não terá diferença nenhuma. Você não vai ver a manifestação do poder de Deus, nem na tua vida e nem através da tua vida. Isso é tão importante, meus irmãos. Quantas famílias têm sido privadas de serem abençoadas porque os seus líderes não estão buscando experimentar esse poder, a manifestação desse poder. E aí os filhos vão sendo privados de tudo isso. E nós precisamos considerar isso. Quantas igrejas, porque os seus membros não têm procurado ajustar o rumo da sua vida. A igreja não cresce, a igreja não avança. Por quê? Porque não existe um comprometimento de uma busca por santidade. Segunda coisa, confie naquilo que Deus pode fazer na tua vida hoje. Então, toda a manifestação de poder não é tua. Então não fique olhando para as suas mãos e dizendo: não vai acontecer nada, eu não tenho força nenhuma, eu não tenho poder nenhum. Se você fizer isso, você está certo, não tem poder nenhum em você. Mas você precisa considerar o poder de Deus.
O que Deus pode fazer na tua vida, na tua família, na tua igreja. Considere isso. Terceiro, saia da inércia e marche sobre a vontade de Deus. Você precisa buscar o que fazer dentro da igreja. Nós já somos muito alimentados e certamente esse culto tem sido usado para alimentar, para edificar, para instruir. É hora de nos levantarmos, meus irmãos. É hora de nós abraçarmos a missão que Deus tem nos dado e seguirmos rumo à vontade do Senhor. Então, entenda que não é o que você vai produzir, é quando Deus percebe que você está em obediência, Deus faz abundar. Então não é que essa igreja ela vai crescer quando cada pessoa que você evangelizar se converter. Não necessariamente assim, mas quando Deus perceber a igreja comprometida em fazer a vontade dele, ele diz assim: eu vou abençoar essa igreja. E aí então Deus vai mandando as suas ovelhas, vai mandando as suas ovelhas para serem cuidadas, para serem edificadas, para serem motivadas por esse Deus. Saia da inércia e marche. Quarto, é Deus quem luta as batalhas daqueles que verdadeiramente amam. Não é você. É Deus. Deus é quem luta as nossas batalhas. Então acomode isso no seu coração. Você tem um Deus que luta as suas batalhas. O profeta Isaías, ele já havia dito em Isaías 64:4. Eu quero que você leia comigo esse texto, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele quer. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós estamos aqui cultuando, meus irmãos. Esse é um Deus que nós estamos aqui nos reunindo para adorá-lo. É Deus que dirige a nossa história. É Deus que trabalha em nosso favor, para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja da Cidade Nova. E que conceda prosperidade espiritual. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santo e querido, nós curvamos o nosso coração, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, as muitas bênçãos que Tu já tens derramado sobre a nossa vida. Nós também nos reconhecemos, ó Deus, como aqueles que por muitas vezes têm se acovardado, têm se intimidado, ó Deus, diante das demandas do mundo. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, faz o nosso coração transbordar de confiança, Senhor, e de segurança. Segurança de que Tu estás no controle de tudo, de que és Tu quem opera a obra, de que Tu tens tudo, ó Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas. Nos usa, Senhor, como meros instrumentos em Tuas mãos. Olha, Senhor, para cada servo Teu que está aqui. Tu conheces, Deus, o que precisa ser ajustado na nossa vida, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser abandonado, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa coragem de arrancar de dentro de nós tudo aquilo que tem prejudicado a nossa comunhão contigo, Senhor. Tudo que tem manchado o nosso testemunho. Torna evidente, Senhor, para o Teu povo. E Pai querido, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que encontremos paz enquanto estivermos andando por caminhos que não são o Teu caminho. Não permita, Pai, que encontremos paz enquanto estivermos abraçados, ó Deus, a pecados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não.
que essa palavra do nosso Deus possa penetrar em nossos corações, para não somente penetrar, mas nos motivar a cumprir. E todos nós ouvimos a voz do Senhor nessa noite. Eu creio que este é só o primeiro ano de muitos anos que Deus vai nos dar aqui neste lugar, para honrar o seu nome, glorificar a Ele. Fechemos nossos olhos, irmãos, e recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito esteja conosco aqui, com todos os eleitos espalhados sobre a face dessa terra, hoje, agora, para todos sempre. Nossa igreja sempre, a cada domingo, ela saúda os nossos visitantes. Mas hoje estou vendo vários, a glória do nosso Deus. Então, tem que comparar com ele. Vamos levante, diga seu nome e a cidade que está falando. Vamos ficar aqui por mais uma hora no mínimo. Então, eu quero que a igreja, a cidade de Malva, assim, saúde os nossos visitantes com a nossa saudação. E você que nos visita aqui nessa noite, receba essa saudação em nome de Jesus. Vamos lá, igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E volte sempre. Aí tem uma musiquinha que a gente canta aqui, que muitas vezes as pessoas ficam até constrangidas. Pastor, o que é isso? Não, irmãos, é para demonstrar o amor que nós devemos ter um para com os outros. Amém? Vamos cantar? Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vamos sempre assim. A igreja da Cidade Nova que abraça a vocês, meus amados irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de cada visitante nessa noite. Mas em especial, quero convidar mais uma vez a vir aqui à frente o reverendo Ronald, que está aqui conosco.